Nessa semana, o presidente americano sancionou uma ajuda bilionária para países aliados, que incluem Israel, Ucrânia e Taiwan. Lembra que a gente falou? Foi tudo o mesmo pacote de segurança nacional, junto com a questão lá do TikTok. Ao todo, são 95 bilhões de dólares, ou quase meio trilhão de reais, para reforçar os esforços militares de cada um desses países. A maior parte, gente, dessa transferência de verba aí deve ir para a Ucrânia, e Israel deve receber pelo menos 26 bilhões de dólares. Então, Gabriel, vamos falar um pouquinho desse assunto. A gente quer saber se houve avanço nesse momento na negociação da liberação dos reféns israelenses. Depende do que a gente pode chamar de avanço. Eu já vou entrar nisso. Eu só queria falar que o Pedro recebeu do Zero Hedge. Quem não sabe, Zero Hedge é um influenciador de finanças, né, de mercado financeiro, extremamente bem informado. Então, assim, não é que a gente está trazendo aqui a opinião de um palpiteiro do Twitter. Não é o gabinete do ódio. Não é o gabinete do ódio, exatamente, mas o Zero Hedge colocou, então, agora há pouco no seu Twitter, que o ministro da Segurança de Israel, que é o Ben-Gvir, que é aquele que a gente já falou aqui N vezes, que é absolutamente maluco, racista, e ele sim é um que diz que a faixa de Gaza tem que ser absolutamente destruída e todos os palestinos têm que ser mortos. Ele sofreu um acidente de carro, aparentemente bastante grave. O carro capotou em Ramla e ele está hospitalizado. Depois de a tradução livre aqui, então ele foi hospitalizado depois de um acidente de carro muito sério. O Times de Israel há 2 horas deu que ele está lightly hurt, ou seja, é minimamente machucado, mas foi levado. Mas isso foi há 2 horas o Times e a Sky News, e aí começa tudo, né? Controversial, o cara é controverso. Não, ele é racista. Aí, exatamente, sofre um acidente de carro. Enfim, mas só que por enquanto, o Times of Israel, o jornal, está dando que ele ficou levemente ferido. E que ele teria atravessado um sinal vermelho. Eles estavam em alta velocidade, de acordo com os relatos. Mais uma das cagadas homéricas desse homem. Tá. Bom, eu achei importante a gente trazer essa informação, porque, afinal de contas, é o homem que controla, basicamente, a guerra, né? Só isso. Mas então, voltando à pergunta da Cecília, de se houve avanço na negociação da liberação dos reféns, depende do que a gente chama de avanço. Nessa semana, o Brasil e mais 17 países, incluindo os Estados Unidos, a Argentina e a França, divulgaram uma declaração que pede a libertação imediata dos reféns capturados pelo grupo terrorista Hamas no dia 7 de outubro do ano passado. A carta diz que a libertação dos reféns resultaria num prolongado cessar-fogo na região e no aumento da ajuda humanitária ali na Palestina. Acontece que o Hamas já disse que não liga para essa declaração e que só vai soltar os reféns quando Israel se retirar militarmente da faixa de Gaza, ou seja, ninguém quer que esse inferno acabe. Nem o governo Netanyahu, nem os terroristas do Hamas, porque... Ninguém no sentido de quem manda, tá, gente? Isso. O Gabriel tá querendo pelo dizer. amor de Deus, que tem todos que ficar nós, fazendo os disclaimers, óbvia. Todos nós queremos que a guerra acabe, mas quem manda de fato na guerra não parece estar muito interessado no seu fim. Porque... Ou seja, o mundo falou assim, se vocês liberarem Hamas, a gente garante que vai ter alguma coisa. O Hamas falou, não vou liberar ninguém. Tá. Né? Complexo. E também teve uma sinalização, então, importante, além dessa questão, vinda de Israel, no sentido de investigar como foi possível o Hamas invadir o país no dia 7 de outubro, mesmo com todo aquele aparato de segurança e inteligência israelense, que é um dos melhores do mundo. Por favor, Pedro. Né? Que é um país que a gente, pelos relatos não oficiais, que tem uma taxa de desemprego maior do que 50% da população, e de repente você tem importação de paraglider dentro do país. É muito impressionante. A gente sempre falou aqui no Rivo News, desde o início do nosso projeto, que um dia, muito provavelmente após a guerra, muita gente ia ter que explicar como é que o Hamas conseguiu fazer o que fez no dia 7 de outubro. Pois bem, talvez a gente comece a ter respostas antes mesmo da guerra acabar. O chefe da inteligência israelense, Aharon Haliva,
pronunciei certo. É isso aí. Reconheceu que não cumpriu a tarefa que lhe foi confiada e que não impediu o ataque mais mortal, talvez, da história de Israel durante seu discurso de renúncia ao cargo. Né? Exatamente. Foi um movimento importante, né? É um pouco tardio, porque a ineficiência dele foi confirmada no próprio dia 7 de outubro. Foi confirmada no dia 7 de outubro, foi trazida à tona pelo New York Times uma reportagem extensa dando conta do que tinha acontecido. A gente, falhas, inclusive, né? mencionou, eu não sei se era nos pilotos ou já no programa, acho que já no programa valendo. Já, né? E aí agora ele fala isso, mas tudo bem. E tem sido alvo de pressão política, inclusive, né? Óbvio. Não só da população, mas dentro do gabinete. Como é que você não levou a sério parlamento. o que os caras iam fazer? E o próprio governo Netanyahu, né? Esse pode ser o princípio aí de uma investigação que, se tudo der certo, vai levar o Netanyahu à justiça, não só pelo que vem fazendo de crime de guerra, porque vem fazendo, mas pelo também que fez pelo contra o país, né? Exatamente, o que fez contra o próprio povo de Israel. Eu queria só trazer mais duas coisas que têm relação com esse tema, infelizmente. A gente teve 2 episódios surreais de antissemitismo nessa semana, um nos Estados Unidos e outro no Brasil. Eu vou começar falando pelo caso lá de fora. 250 pessoas foram presas durante protestos pró-Hamas na Universidade de Columbia, em Nova York. O que aconteceu? Além de ocuparem ali uma propriedade privada, coisa que vocês sabem nos Estados Unidos não é exatamente muito aceitável. Inclusive, quem entra numa propriedade privada leva bala. Exatamente. Se você mata uma pessoa que invadiu a sua propriedade privada nos Estados Unidos, você não responde por crime, certo? Além, então, deles ocuparem essa propriedade privada, eles simplesmente não estavam permitindo que alunos e professores judeus entrassem no campus. É isso mesmo que você ouviu. É nazismo o nome disso, não é nem antissemitismo. A gente vai ver um trecho rápido que eu separei e que mostra exatamente por que isso é nazismo. Embaixo, na imagem que vocês estão vendo, é o que aconteceu em Colômbia. É um judeu ortodoxo. É um judeu ortodoxo. E detalhe, tá? Os ortodoxos costumam ser contra o sionismo, a ocupação dos territórios ali, né? Tudo bem que é um grupo muito minoritário, Neturei Karta que chama, não são todos os ortodoxos que são contra, mas enfim, e eles não estavam permitindo, é um garoto que estuda na universidade, e ele não foi o único, eles bloquearam o cartão de acesso de professores judeus. E aí, gente, a imagem em cima que o Gabriel trouxe... Exatamente. Põe a imagem Volta de novo só para o pessoal ver aí em cima. Não precisa nem rodar, pode deixar pausado. Que são nazistas, em 1938, impedindo que judeus entrassem na Universidade de Viena. É o mesmo modus operandi. É exatamente a mesma coisa, tá? E aí aqui no Brasil... também rolou antissemitismo descarado, mas agora mais grave ainda, porque foi dentro da Câmara dos Deputados. Um bandido foi flagrado circulando pela Casa do Povo, vestindo uma camisa estampada com o nome do grupo terrorista Hamas. Ele apareceu nas imagens da TV Câmara, entregando panfletos a parlamentares presentes numa sessão que discutia a crise humanitária em Gaza. Roda a imagem aí pra gente. Então era uma sessão e ali o bacana, muito provavelmente filiado ao PCO, que é quem tem vendido essas camisetas aqui no Brasil, entregando um relatório, muito provavelmente também cheio de... A Polícia Legislativa não foi chamada nesse caso? Não, não foi. Não foi porque também era uma daquelas sessões em que a gente Ele convida só quem a gente concorda. Mas ele estava em paz, né? A gente vê. Gente, por que isso é uma coisa antissemita ostensiva? Por que a gente está falando isso? Porque o Hamas, por si só, ele prega a extinção dos judeus. Dos judeus, não é só do Estado de Israel. É o lema, né? Não é o negócio, coisa do lema. Eram os cutis, mas está no estatuto original do Hamas. Está no estatuto original do Hamas. Então, se uma... Olha, eu não estou querendo passar pano para esse cara, mas assim, a ignorância dele é latente, dá para ver. Não é possível. Eu não sei, eu acho que é maldade, Cecília. Eu acho que ele pensa mesmo o que ele pensa. É inacreditável. Porque dados os fatos todos... eu quero ressaltar aqui o que eu já disse 1 milhão de vezes nesse programa. Criticar e atacar o governo israelense é absolutamente legítimo. Criticar e atacar a proporcionalidade da reação de Israel aos ataques do Hamas de 7 de outubro
é absolutamente legítimo. Militar pela criação de um Estado da Palestina na região é absolutamente legítimo. O que não é legítimo? Não é legítimo você querer a extinção do Estado de Israel por conta do seu governo. Não é legítimo você apoiar uma organização terrorista sanguinária que quer que todos os judeus do mundo, isso inclui a mim, e não só os judeus de Israel, sejam exterminados. Não é legítimo você bloquear a entrada de judeus numa universidade do outro lado do mundo pelo que o governo de Israel faz no Oriente Médio. Não é legítimo permitir a entrada de um militante pró-assassinato de judeus na Câmara dos Deputados do Brasil. É preciso haver um limite para essa gente, para que a gente não volte a conviver com o antissemitismo que resultou no extermínio de metade de um povo. Sim. Assim, não é possível que a gente encare com normalidade uma pessoa com a camiseta do Hamas dentro da Câmara. E para quem tiver dúvida sobre como se deu isso tudo, vou falar mais uma vez, visitem a exposição para quem estiver em São Paulo, a exposição no MIS, até o final desse mês, que dá conta de um homem que passou por quantos campos de concentração? Júlio Gartner, um cara que passou por 5 campos de concentração. E é o Highlander da sobrevivência. Morreu aos 94 anos aqui em São Paulo, com uma família bonita, sendo feliz, jogando tênis. Mas até isso. Só remontando, até a gente estava falando de um outro caso na reunião de pauta antes de entrar, a gente está deixando correr muito solto e a gente sabe lá na frente o que isso pode acontecer. Isso, essa né? exposição... Enquanto a gente está aqui muito bem, bonito, só sinalizando, a exposição como é que não tem a gente na rua Cecília fazendo, né? mencionou aqui no Museu da Imagem e do Som, ela começa justamente mostrando durante quanto tempo foi preciso investir em propaganda nazista antes da Noite dos Cristais, que é o primeiro episódio de violência. São propagandas muito parecidas com a que correm hoje. Que loucura. 20 anos de propaganda nazista antes de começarem os assassinatos em massa. Então, assim, há de se tomar o lugar cuidado. que a gente chega permitindo esse tipo de coisa não é um bom lugar. E sem querer fazer relativismo nenhum, absolutamente nenhum, que não é nosso objetivo, a gente também vai lembrar a imagem tristíssima, aterradora, que ganhou o concurso de fotografia esse mês, de uma mãe palestina com a sua filhinha no colo enrolado num pano. É isso. É uma grande desgraça que não pode ser permitida nem de um lado nem de outro. É uma tragédia. E, infelizmente, como disse o Gabriel, quem cuida dessa guerra não tem o menor interesse que ela acabe. Isso é surreal e absurdo.